Oiê, seja bem-vindo ao podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em @podcastpandora ou pelo e-mail que está na descrição do programa. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e host aqui do podcast Pandora, né? Estou aqui hoje para falar de um tema muito importante, acho que de um tema bem pertinente também e atual. E estou com uma pessoa bastante especial aqui, que eu conheci através do Twitter, para a gente poder navegar numa pauta assim que é relevante. É alguém que tem bagagem para falar de muitos temas aí também que eu quero ouvir ele falar sobre no futuro. Mas especificamente hoje a gente pensou em falar um pouquinho sobre a psicologia ambiental, como você provavelmente viu aí pela capa, pela divulgação que a gente fez nas redes. Bom, então, primeiramente eu quero te agradecer, Anderson, por estar aqui no podcast Pandora, né? E gostaria que você se apresentasse aos ouvintes, falasse um pouquinho sobre quem é você na terapia, sua formação, sua trajetória. Então, olá a todos, a todas, a todes. Nossa, eu estou muito satisfeito, né, de estar aqui, assim, entusiasmado para a gente bater esse papo, né? Bom, eu sou o Anderson Barreto, eu sou psicólogo há 12 anos e sou professor universitário há 5 anos. A minha graduação, ela foi realizada na PUC de Goiás e o meu mestrado, que também foi em psicologia, foi na UFG. E aí eu fico pensando aqui, né, o que mais eu poderia falar? Eu gosto de destacar algumas coisas. Toda a minha base formativa, crítica e ética, né, ela vem da psicologia. Mais especificamente da abordagem behaviorista radical de Skinner. Mas eu não posso perder de vista, né, Bruno, que ao longo da minha história, até o momento, outros campos com os quais eu interagi, eles acabaram modelando, né, parte aí de quem eu sou como pessoa e também como profissional. Bom, posso destacar a arte, né, eu tenho uma história com o teatro, e também eu posso destacar a educação, né, eu também tenho essa história com a educação, até por conta do meu lugar de professor, né, do que eu faço professorando, digamos assim. Então, a arte e a educação, elas contribuíram muito, né, para a minha formação pessoal e profissional. E, mais recentemente, a educação ambiental e a psicologia ambiental, né, estão super presentes aí nos meus saberes, nas minhas práticas e também na minha vida pessoal, né, como eu disse. E é isso, né, eu estou aqui super entusiasmado, né, para a gente bater esse papo, ter essa conversa, né, sobre psicologia ambiental, que é uma área, assim, que ela não é tão nova, mas é que nos últimos tempos ela tem recebido aí um pouco mais de destaque, né, decorrente aí dessas mudanças políticas e também aí das provocações, por assim dizer, que os próprios campos ambientais têm feito para outras áreas e para outras profissões. E aí, nesse sentido, eu penso que a psicologia não pode ficar de fora desse debate, né? Eu não quero ficar de fora desse debate, e eu quero convidar, né, a galera da psi, né, isso e tudo mais, para ver se a gente consegue envolver mais pessoas nesse campo. Então, acho que é isso. Eu acho que é um ótimo ponto de partida, esse que você dá, assim, pra gente poder realmente falar dessa pauta. Como a gente até estava conversando antes, eu não tinha trazido muitos temas relacionados, assim, a esses assuntos que a gente se preparou para conversar aqui hoje, né, aqui no Pandora antes. Mas, e até mesmo a gente veio se falando, assim, e interagindo nas redes, né, principalmente ali a partir do Twitter, já desde meados aí desse ano, né, de 2022, e aí desde então, assim, a gente pensou em algumas possibilidades, depois a gente foi conversando um pouquinho mais especificamente sobre o que era interessante da gente navegar, e eu acho que essa pauta, eu acho que ela casa bem até com o momento que a gente teve recentemente da COP27. Acho que pode fazer sentido, assim, a gente pensar em psicologia no momento em que a gente está falando da conferência das mudanças climáticas, né? Então, assim,
a gente pensar em todo esse cenário, assim, não sei se faz sentido para você, Wanderson, mas eu acho que pensar nisso tudo, assim, acaba que é importante para a gente poder olhar, assim, o que está acontecendo no mundo, quais discussões, assim, estão sendo levadas aí para o cenário internacional, até mesmo a partir das eleições. Acho que o último episódio que eu tive aqui do Pandora foi antes das eleições, então agora a gente já está num novo cenário, olhando as movimentações políticas, olhando essa reinserção do Brasil aí no cenário internacional. E assim, eu acho que trazer essa pauta é muito necessário por isso. E acho que para começar, assim, até para contextualizar para todo mundo, é uma pauta que eu acho que é tão importante assim para psicólogos, para psis, né, no geral, mas acho que para todas as outras pessoas também. E eu queria que você contextualizasse um pouquinho o que é, né, a psicologia ambiental para a gente fazer sentido. Perfeito. Vamos lá, porque é bom dar esse tom, né, assim, para as pessoas saberem direito, até porque esse é um tema, ele não é tão apresentado assim, né? É uma temática não tão apresentada nos cursos de graduação. Eu até queria te perguntar, antes de explicar o que é a psicologia ambiental, quando você fez a sua graduação, você teve a disciplina de psicologia ambiental? Não tive, não tive, e eu acho que o diálogo que pode ter tido sobre isso, assim, foi bem incipiente, tanto é que eu não me lembro de assim, assuntos voltados para isso. Eu acho que talvez em alguma aula ou outra, mas nada muito profundo. Então acho que essa é uma oportunidade também de poder aprofundar. Olha que coisa, né? Curiosa. Quando eu fiz minha graduação, eu tive disciplina de psicologia ambiental. Era uma disciplina presencial, né? Enfim, quando estava na minha graduação lá na PUC, tinha essa disciplina, a gente entrou em contato com esse debate. Eu vou explicar o que é psicologia ambiental e depois eu queria ter um espaço para contar como que eu cheguei na psicologia ambiental, assim, para além da disciplina que eu tive, né, na época da graduação. Mas vamos lá. Eu gosto de definir, né, assim, a psicologia ambiental. Eu entendi que ela precisa ser definida a partir de 3 eixos, sabe, Bruno? Que são 3 eixos interdependentes, né? Eles estão, de certo modo, amalgamados, né? Então, eu tenho uma primeira oportunidade de definir a psicologia ambiental, antes de qualquer coisa, como uma área de estudo, né? Área de estudo, então, que foca em investigar processos, né? Foca em investigar a relação pessoa-ambiente, mas também a psicologia ambiental ela pode ser vista como um modo de atuação e também como uma perspectiva psicológica. Ou seja, além de um trabalho, né, que é intelectual, também é possível desenvolver estratégias de mudança comportamental. Então, as psicólogas e os psicólogos que carregam preocupações ambientais podem atuar, então, em qualquer área, desde ONGs até órgãos públicos ou privados, desde que usem os seus saberes e as suas práticas para promover, né, para desenvolver uma atuação que seja mais voltada, né, para as questões ambientais, que seja promotora de comportamentos pró-ambientais e para que tenha, né, de certo modo, transformações mais éticas e críticas, né, em relação a as pessoas, o modo como elas vivem, né, nos ambientes, interagem com os ambientes. E aí aqui nesse lugar, nesse ponto da minha fala, é importante a gente definir ambiente, né? O conceito de ambiente ele é muito caro para a psicologia ambiental, assim também como é caro para a análise do comportamento. Eu sei que também tem sido importante para outras abordagens da psicologia. Mas vamos tentar definir assim o que é ambiente, né? A gente precisa evidenciar aqui, Bruno, que o ambiente ele não é só um espaço físico que oportuniza interações, né? Ele não é só esse espaço material, concreto de interações, mas ele é principalmente um conjunto de condições históricas, políticas, também culturais, né? Que afetam as pessoas, que afetam o modo como elas relacionam entre elas e também com o mundo, né? Mas também, né, todo esse ambiente aí que é complexo, que é além de físico, né, que também é histórico, político e cultural, esse ambiente ele também é afetado pelas próprias pessoas, né? Então, ao mesmo tempo que ele oportuniza, né, uma série de condições, ele também
né, está à mercê do que as pessoas podem então fazer. E aí é que a psicologia ambiental ela tem pensado, né, principalmente sobre como promover, como manter, né, práticas que sejam psicologicamente saudáveis em relação à vida, né, principalmente aqui, Bruno, nos centros urbanos e também em relação a esses desastres ambientais que recorrentemente temos de enfrentar, né. Atualmente a gente vê as produções em psicologia ambiental voltadas para isso, como oportunizar saúde mental nas cidades, como desenvolver, né, manejos psicológicos pós-traumáticos, né, digamos assim, em relação aos desastres, né? Então, esse tema ele tem a psicologia ambiental tem levado mais para esse caminho, sabe, Bruno? Então é isso, assim, eu penso que a gente definiu aí, né, o que é psicologia ambiental. Se tiver ficado aí uma dúvida, alguma coisa, a gente pode fazer um refinamento. Não, ficou claro, Anderson. Acho que deu para visualizar. Acho que eu achei interessante a maneira como você destrinchou assim alguns eixos. Eu acho que dá para a gente visualizar também e, sobretudo, essa postura enquanto acho que a psicologia sempre traz um olhar crítico, né, das coisas. Então, acho que é muito importante isso assim a gente pensar também. E uma questão assim que eu queria fazer um paralelo é como que a gente pode, assim, se dá para a gente estabelecer também, né, uma conexão entre a perspectiva analítico-comportamental, que no caso atravessa a sua formação também, com essa visão de ambiente da psicologia ambiental, né, assim, tem uma ponte? Perfeitamente, né? Assim, eu acabo ficando suspeito para falar, né, Bruno? Porque, como eu disse, a minha formação ética, a minha formação crítica, ela está baseada, né? Ela está ancorada aí na filosofia behaviorista radical do Skinner, né? Que é essa filosofia que dá o sustentáculo aí para a análise do comportamento. Então, eu sou analista do comportamento, né? Eu já pensava sobre a relação organismo-ambiente, a relação pessoa-ambiente, né? Já pensava muito sobre isso. E eu vejo que há um casamento, por assim dizer, né? Há uma conexão extremamente muito próximo, né? Mas curiosamente, Bruno, eu vou te falar, psicólogos ambientais que eu tenho conhecido aí ao longo desse tempo, né, que eu estou envolvido com isso, a, a maioria não é da análise do comportamento, você acredita? Né? Eu tenho encontrado pessoas mais da Gestalt. O povo da Gestalt tá, porque a Gestalt também, né, é uma linha, né, teórica, né, uma abordagem da psicologia que também evidencia, enfatiza o papel do ambiente, né, a relação das pessoas com o ambiente, né? Aí, né, eu não sei se eu ainda não tive a sorte de conhecer mais psicólogos ambientais que tenham uma pegada analítico-comportamental, mas eu queria só fazer esse destaque, né? O pessoal da Gestalt tem, tem ficado mais próximo, né, dessas pautas ambientais. E aí eu até queria aproveitar, porque eu já estava até esquecendo, né, Bruno, assim, de dizer como é que eu chego, né, na psicologia ambiental. Posso dizer? Posso contar Claro, rapidinho? pode, por favor. Então, é só mesmo para aproveitar, assim, para dizer. Porque as pessoas às vezes ficam achando assim, né, que nossa, psicologia ambiental é uma especialização, o sujeito vai lá, faz um mestrado na área, isso pode até acontecer, na UNB temos programas de pós-graduação em psicologia ambiental, só que na maioria dos casos, a aproximação, ela é uma aproximação mais autodidata, né, são a partir de psicólogos e psicólogas que têm essa, digamos assim, essa preocupação ambiental, né, carregam consigo mesmo essa preocupação ambiental e depois encontram na psicologia um jeito de lidar com essas questões. No meu caso foi assim. Eu, tradicionalmente, eu sempre sou convidado nas faculdades em que eu dou aula aqui em Goiânia, eu dou aula em duas faculdades aqui de Goiânia. Eu sou convidado para dar essas aulas de behaviorismo, análise do comportamento, né, pesquisa em psicologia. Mas foi em 2018 que, olha só que interessante, né? Na faculdade em que eu dava aula, na grade curricular daqueles alunos, no oitavo período, estava lá a disciplina de psicologia ambiental.
Então, tinha na grade dessa faculdade, né? O que eu achei formidável. Mas não tinha professor. E aí eu pensei assim, uai, eu já nutro aqui, né, questões, né, já debato essa temática de outras formas, né, tenho estudado sobre essas questões, eu queria, né, eu quero isso daí, eu quero esse desafio de ser professor dessa disciplina. E aí me deram, né, a disciplina então, e eu fui desenvolver então com aquela primeira turma, a minha primeira turma, né, de psicologia ambiental, desenvolver ao longo de um semestre estudos e trabalhos de reflexão e sensibilização ambiental, né? E aí, Bruno, essa experiência foi muito edificante, assim, na medida em que eu me preparava para as aulas, né? Estudava, então, para as aulas, e ficava recebendo contrapartida dos alunos, né? Sobre essas temáticas. E aí, Bruno, eu fui ficando cada vez mais inflamado, mais apaixonado pela psicologia ambiental. Fui dar palestra em cursos de biologia, né? Teve uns eventos de biologia, esses eventos sobre ecologia, né? Condutas pró-ambientais. E aí teve um que eu fui dar uma palestra para falar como que a psicologia podia se envolver com aquele pessoal, né? E fui muito bem aceito, foi muito interessante, né? Tudo que eu passei nesse contexto. Depois eu fiz parte de uma ONG, né? Aqui de Goiânia mesmo, né? Que é uma ONG que planta árvores, né? E tem todo um projeto não é só plantar árvores, né? Mas é um projeto de educar, né, as comunidades para o plantio das árvores, né? Para que serve uma árvore, digamos assim, né? Participei deles ali, de ações, né? Pelo menos umas 3 vezes com esse pessoal. E aí é isso, né? Eu fui ficando inflamado, super apaixonado, né? Pela psicologia ambiental e tive a honra, né? De depois ministrar essa disciplina mais 3 vezes, né? Então, ao todo aí deu 4 semestres, né? Consecutivos ministrando essa disciplina. Só que aí o que aconteceu, né, Bruno? A disciplina saiu da grade, né? E hoje, nessa faculdade, né, que eu ainda dou aula, e numa nova faculdade que eu entrei, não tem mais essa disciplina nas grades, né? Então, os alunos nem têm ideia, né, do que é a psicologia ambiental. Talvez eles tenham um pequeno contato nas disciplinas de psicologia social, ou talvez naquelas disciplinas de psicologia do trânsito. Mas é um contato, assim, não é um aprofundamento, não há um espaço e nem tempo para fomento, né, da criticidade, né, de pensar, inclusive, estratégias mesmo, né, para desenvolvimento de comportamento pró-ambiental, né. E aí eu deixo até aqui meu apelo, né, para ver se a gente desenvolve, né, um pouco mais, oportuniza mais, né, chances para as pessoas entrarem em contato com a psicologia ambiental. Perfeito. Eu gosto muito dessas suas colocações. Eu acho que porque, assim, aqui no Pandora eu prezo muito por essa abordagem, assim, de a gente entender sobre as pautas que a gente vai falar, claro, e muitas vezes são pautas introdutórias, pautas que eu tento trazer, assim, novas tanto para mim quanto, imagino, para a comunidade de ouvintes, mas, sobretudo, de ouvir da história das pessoas, assim. Então, acho que quando você fala da sua história, né, Anderson, acho que você narra muito bem, assim, todas essas dificuldades, todos os desafios que você enfrentou ali, e todos os desafios que ainda se fazem presentes aí dentro desse local, assim, dentro daquilo que você busca levar a partir do seu trabalho pro mundo, né? E a gente sabe que tudo isso é uma maneira de a gente poder transformar a nossa realidade, assim, todas essas visões aí são formas de a gente transformar a nossa realidade. E eu acho que discussões no que dizem respeito, assim, às questões ambientais, eu acho que elas têm ficado cada vez mais em evidência, não à toa. E aí eu acho que isso tem feito com que a gente busque, né, entender, assim, e discutir um pouco mais esses temas. E até, assim, eu propus para você, né, a gente pudesse começar até entendendo um pouquinho de alguns conceitos que são bem relevantes. Então, queria que você pudesse contextualizar, assim, né, falar um pouquinho sobre o que é quando a gente fala, assim, de psicologia ambiental, mas quando a gente fala também dessas pautas, assim, relacionadas ao meio ambiente, aquela
famigerada pegada de carbono, né, muito evidenciada aí nos últimos anos, e também esse processo de descarbonização social. Eu trouxe esses tópicos até porque quando eu estava estudando sobre a pauta também eu me deparei com eles. Eu já tinha me deparado em outros momentos também, e quero uma perspectiva, assim, por favor. Vamos lá, né? Então, o que é isso, né? Pegada de carbono, como é que a gente poderia fazer uma descarbonização social, né? Vamos lá, nossa, é uma delícia conversar sobre isso. A pegada de carbono, ela é, Bruno, uma medida matemática, né? Ela é uma técnica matemática que é usada para investigar o quão poluente pode ser uma atividade humana, seja ela uma atividade individual ou até mesmo uma atividade empresarial ou governamental. Aí, é nessa medida, né, nessa técnica lá matemática que eles usam, que vai se levar em consideração os efeitos dos gases na atmosfera. E aí eles evidenciam mais efeitos de três principais gases, né? O primeiro é o próprio dióxido de carbono, né? Tem que ver também os efeitos do metano e eles observam também os efeitos do óxido nitroso, né? São vários gases, mas em especial esses três. Dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. Esses gases, eles são gases que fazem parte da vida, né? Eles são essenciais para a vida no planeta, sabe, Bruno? São gases que participam, né, por exemplo, da respiração das plantas, da queima dos combustíveis, da decomposição das matérias. Então, são gases que fazem parte da vida, né? A gente não está aqui demonizando o gás, né? Os gases, né? Digamos assim. O problema é que esses gases, em alta concentração e baixa compensação, esses gases acabam interagindo com a radiação solar e vai gerar, então, o efeito estufa, né? Que é um problemaço, né? Assim, em termos ambientais. Então, a pegada de carbono, ela vai evidenciar, né? O quão prejudicial pode ser uma atividade humana para o aquecimento global. Ou seja, os humanos produzem, né, relações com o ambiente que promovem, né, o aumento de gases na atmosfera. Esses gases não são compensados, né, porque a sociedade, né, nós vivemos num mundo que, poxa vida, né, Bruno, assim, o desmatamento, né, poluição dos rios, enfim, a extinção de algas marinhas, né, porque as algas elas são muito importantes também para compensação desses gases, né, para filtragem, né, redução dos efeitos do efeito estufa, né, os corais também. Então, quando você vê uma destruição desse ambiente, né, uma destruição, uma ecodestruição, digamos assim, você só tem acúmulo de gases na atmosfera, mas você não tem compensação, né? E aí isso vai ser extremamente danoso, né, para a vida, não só a vida humana, né, mas para a vida de um modo geral. E aí, junto aí, né, da pergunta vem essa ideia, né, assim, então, como é que eu posso fazer uma descarbonização social, né? Isso é um movimento, a descarbonização é um movimento, chega a ser um movimento político também, né? Tem umas campanhas e tudo mais, que eu já vi até no Instagram, umas campanhas para ajudar a gente a se descarbonizar, digamos assim, né? Ela é necessária, né? A descarbonização social ela é extremamente necessária, né? Ela é um movimento que vai prezar pela redução dos gases, né, provenientes das atividades humanas. E é desejável, né, que essa descarbonização ela venha, claro, pensando ali no comportamento dos indivíduos, mas a gente espera, claro, que um fomento governamental, um engajamento, né, por parte de grandes indústrias, porque isso acabaria tendo um impacto positivo mais evidente, né, do que simplesmente a mudança de comportamento individual, sabe, Bruno? Então é isso, assim, não sei se a gente avançou no conceito de pegada de carbono e no conceito de descarbonização social. O que você acha? Acho que sim. Até para te dar um feedback, né? Eu entendo então que toda essa questão da pegada de carbono eu vou colocar assim, é praticamente uma metodologia utilizada para a gente poder identificar o quanto esses três
assim, na verdade, os gases, né, têm intensificado o processo do efeito estufa. E você evidenciou três gases ali que são mais, não sei se eu posso dizer poluentes, assim, mas que são mais, né, determinantes. E o dióxido de carbono, né, o óxido nitroso. Isso. Ah, falei certo, então. E o terceiro, por favor? O metano. Metano. E é interessante porque a gente sempre escuta muito sobre esses gases, assim, nas produções humanas, né? Na produção agrícola, na produção, me fugiu o nome agora. Na produção animal também, assim, né, o metano principalmente, a gente sabe de muitos locais, assim, em que acontecem, assim, essa produção. A gente, na verdade, a gente está também num estado aí também que é um produtor, né, assim, toda essa região do Centro-Oeste, essa região, assim, é também um produtor e a gente sabe que tudo isso foi muito evidente nos debates políticos, assim, dos últimos anos. A gente pensar, desmatar para poder aumentar a produção, para a gente poder vender mais, para a gente poder exportar mais, e acho que todas essas discussões, assim, ficaram bem presentes. E eu achei interessante a gente pensar assim que essa descarbonização social, então, é um movimento, né, para a gente repensar um pouco justamente dessa interação humana com o meio ambiente. E a gente olhando assim a partir dessa ótica da psicologia, a gente tinha falado, né, Anderson, que assim, a psicologia traz esse olhar crítico sobre muitos processos. E eu acho que é interessante a gente pensar assim, como que esse olhar crítico, como que essa consciência social desses efeitos climáticos pode também impactar em mudanças, né, das políticas ambientais, por exemplo, da gente repensar. Uhum. Vamos conversar sobre isso, né? Vamos pensar primeiro, Bruno, junto aqui, sobre esse conceito de consciência, né? Esse é um conceito que ele aparece muito, né? Quando a gente vai falar de questões ambientais, questões ecológicas e tudo mais. Nossa, como aparece, né? O conceito de consciência. Consciência aparece muito no sentido de ter conhecimento, ter discernimento, né? Ter responsabilidade, não é mais ou menos assim que o conceito, que o Exatamente. termo, né? Consciência aparece? Aí eu me pergunto aqui, né, Bruno, assim, sobre esse tema, sobre essas questões ambientais, eu me pergunto aqui, nós já não temos essa consciência? Nós já não temos esse conhecimento sobre como viver de uma forma mais ética e respeitosa com o mundo? Olha, talvez esse conhecimento ele ainda precise, né, ser ampliado e acessado por mais pessoas e instituições. Mas, de um modo geral, eu penso que já temos esse conhecimento, já temos essa consciência. Agora, né, Bruno? Resta saber se ter consciência é suficiente. Por exemplo, muitos de nós temos consciência de que não deveríamos usar carros, né, ou outro transporte poluente. No entanto, a gente deixa de usar, né? Então, veja que nem sempre há uma correspondência entre o saber e o fazer, né? E aí, nesse sentido, é que eu tenho entendido, né, que em relação às questões ambientais, climáticas, né, em relação aos desastres, aos impactos das atividades humanas, né, nós precisamos avançar, né, na consciência ambiental, né? Precisamos evoluir mais, né, digamos assim, sobre consciência e começarmos a verificar e até fomentar e desenvolver mais, Bruno, uma sensibilidade, né, em relação às questões ambientais. E aí, sensibilidade é muito mais do que desenvolvimento, né? Tem a ver mais com envolvimento, né? A gente pensa em desenvolvimento como expansão territorial, acúmulo de riquezas, né? Sei lá, até a ideia da sustentabilidade ela aparece, né, quando a gente vai falar de desenvolvimento e tudo mais, mas a gente podia pensar de uma forma um pouco mais objetiva em termos, esse desenvolvimento fica muito abstrato, e quem sabe se a gente conseguisse se envolver mais, né, ter mais envolvimento, né. Só que para isso, né, Bruno, a gente iria precisar de uma mudança política geral, né, que fosse de verdade, assim, promotora de educação ambiental,
e ao mesmo tempo que fosse crítica e transformadora, né? Aí sim, dessa maneira, quem sabe, né, Bruno, seria então mais possível pensar que mais pessoas, então, conscientes, ok, mas sobretudo sensíveis, né, envolvidas, né, com as demandas do seu povo e do ambiente que a cercam, né, que elas então poderiam, com estratégia e organização social, representar interesses ambientais, né, que fossem verdadeiramente transformadores. Bem, eu não sei, assim, né, se eu respondi adequadamente, mas é que nós temos que pensar, Bruno, o seguinte. Antes de falar sobre consciência, sensibilidade, transformação política, a gente precisa entender que tudo isso pelo menos do ponto de vista behaviorista, né, radical, né, que tudo isso, Bruno, é comportamento. Veja, o que é a política se não comportamento de pessoas que se dedicam aos interesses do povo? O que é, então, ambientalismo, se não comportamento de quem se dedica às questões ambientais? E aí, dessa forma, também é a ciência, também é a psicologia, sabe? Então, veja, política, ciência, ambientalismo, psicologia, não são entidades sobrenaturais, muito menos instâncias descoladas da vida. Tudo isso pode ser visto como comportamento. E sendo assim, fica sob controle, então, de consequências que produz, tanto para o indivíduo, né, quanto para a sociedade, né? Então, quando a gente pensa, né, como que as pessoas poderiam ter mais consciência ou mais sensibilidade às questões ambientais? Bruno, né, como análises do comportamento que somos, vamos falar a verdade aqui, se não tem consequência para o comportamento pró-ambiental, se não tem consequência para um comportamento que seja a favor do ambiente, será mesmo que esse comportamento ele vai ser desenvolvido, né? E, da mesma forma, se não tem consequência, pelo menos uma consequência evidente, né, concreta, para o comportamento contra-ambiental, né, para esses comportamentos que são contra o ambiente, a relação das pessoas com o ambiente, como é que a gente pode pensar, então, num desenvolvimento verdadeiro? Certamente não vai ser com instrução, né? Falar para as pessoas, olha, por favor, vamos pensar no meio ambiente. Tá, isso faz parte do processo de educação ambiental, mas só instruir não é suficiente, né, Bruno? O que você acha? Eu amei. Eu amei a sua fala. Eu amei, assim, principalmente, Anderson, porque eu acho que quando você falou, eu fiquei divagando, assim, pensando em algumas coisas. Eu acho que é uma fala que traz muito a perspectiva de que a educação ambiental, ela realmente ela começa ali desde a nossa geralmente desde a infância, assim. Na escola, a gente fala sobre o Dia da Terra, a gente fala sobre proteção do meio ambiente, a gente vai mergulhando, assim. Eu acho que dá pra gente generalizar que a maioria das escolas, assim, tem esse papel formativo de educação ambiental. E onde é que a gente se perde, né, no meio do caminho? Porque é interessante pensar, e eu gostei muito de quando você traz essa ótica analítico-comportamental para a discussão, porque a gente está falando de ambiente, a gente está falando de contingências, de consequências, e é interessante pensar mesmo, né? Porque quando a gente pensa assim, muitas vezes a gente vive numa sociedade que usa muito do controle aversivo, né, da punição, para poder implementar políticas, para poder implementar esse controle social, ou seja, se você dirigir acima da velocidade, você leva uma multa. Se você fizer isso, você é penalizado dessa forma. E não há um aprendizado de fato, né, a partir daí. É interessante pensar nisso, assim, eu gostei muito da sua fala por conta disso. E até mesmo quando a gente fala de punição relacionada a alguns crimes ambientais que vem acontecendo, a gente sabe que principalmente assim, ao longo desses últimos anos, principalmente, assim, foi totalmente, me fugiu a palavra, mas no sentido desestruturada, né, as políticas ambientais de proteção, assim. A gente sabe do aumento da grilagem, do aumento de muitas práticas aí que tentam transformar um meio ambiente nesse lugar de exploração, nesse lugar em que a gente pode
tirar mais, cada vez... Chega a ser espantoso, né, Bruno? Sim. Quando eu fui fazer a minha participação, né, que eu tinha comentado que eu participei de 3 ações de plantio de árvores, né, aqui em Goiânia. E aí, conversando com esse pessoal, né, dessa ONG, assim, eu fui entender uma coisa que é perversa, assim, que é espantosa. Quando um território, ele tem árvore, né, sobretudo árvores nativas, e tem ali as suas nascentes, esse território, ele é automaticamente protegido por lei, né? Existe ali até uns pedaços da Constituição que garante isso, né? Se um território ele tem árvores, sobretudo árvores nativas e tem nascentes, esse território ele é automaticamente protegido por lei. Só que o que acontece? As pessoas vão, desmatam esse território, então destrói tudo, né? Arranca as árvores nativas, seca ali as nascentes, né? Destrói tudo. Até que essas pessoas sejam penalizadas, essa terra, que agora não tem mais árvores nativas e que não tem mais nascentes, ela não precisa mais ser protegida por lei, né? Eles encontram ressalvas, né, para que essa terra, inclusive, possa ser comprada, possa ser usada para outros fins, né? É muito perverso, né, esse movimento contra-ambiental. A gente vê aí discursos, né, várias retóricas de que, não, nós vamos melhorar o meio ambiente junto com a economia, mas as leis, né, elas não dão conta de tudo. Primeiro porque lei sozinha não dá conta de tudo, coisíssima nenhuma, né, Bruno? E, sobretudo, leis ambientais, né, que deveriam ser pró-ambientais, mas que estão sendo utilizadas, né, sendo, enfim, articuladas por pessoas que não têm essas preocupações, né, por grandes indústrias, né, por governos, né, que não têm o ambientalismo como uma pauta, sabe? Então, quando eu uso esses termos, né, perverso, espantoso, porque eu não tenho outra palavra para definir como é que isso acontece, sobretudo num país como o nosso, né, que deveria proteger imensamente, né, os nossos biomas, né, a nossa diversidade ambiental, mas que infelizmente não está rolando, sabe? Então, assim, eu quis falar sobre isso porque isso é uma coisa que me incomoda e me inflama muito. E eu gostaria que isso também inflamasse mais pessoas, para ver se a gente conseguisse, né? Se a gente teria chances de realmente transformar a nossa realidade. Eu acho que você foi cirúrgico, assim, na terminologia, assim, que você escolhe, porque realmente é perverso, assim, a gente precisa colocar dessa maneira, colocar o quanto essas ações, assim, muitas vezes pautadas por esse sistema financeiro, assim, né, que a gente está inserido, muitas vezes faz com que a gente realmente perca um pouco, sei lá, da própria humanidade, assim, que a gente pense em, sei lá, avanço acima de tudo, até insira alguns discursos aí de, justamente é para o desenvolvimento e tal, mas desenvolvimento de quê, né? E eu acho que quando você fala dessa postura da gente se envolver mais, da gente, assim, que para além da consciência, né, a gente precisa de uma atitude, de ações ali. Eu acho que isso tudo destaca, assim, a maneira com a qual a gente precisa lidar com isso, a maneira com a qual a gente precisa pensar as nossas ações e até acho que o meu próprio questionamento para você acho que vai na direção da gente olhar para isso, assim, né? Porque muitas vezes a gente entende, assim, que a gente visualiza aquela ideia de que, às vezes, as minhas pequenas ações ali, será que elas vão ter algum impacto, né? Será que meu voto vai ter um impacto, né? Acho que hoje a gente viu muitas pessoas questionando isso, assim, nas eleições. Eu voto, mas não adianta de nada. Então, acho que é uma descrença, assim, generalizada do cenário político, dessas perspectivas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco otimista de pensar que a gente está voltando a entender que a política, que a gente não vive sem a política, né? E que
essas discussões políticas que a gente está tendo atualmente, assim, elas são relevantes se a gente olhar para a questão da democracia, do fascismo, porque sem a política a gente não vive, né? Acho que tudo é político. Eu já trouxe essa pauta aqui antes pro Pandora. Eu acho que a gente teve episódios assim, bastante interessantes aqui esse ano sobre isso. Então, enfim, assim, sem me desviar muito da ideia que eu queria trazer, para a gente pensar assim, um pouco se é viável a gente abrir mão da própria responsabilidade social, vou colocar assim. Sobre a proteção ambiental, sobre esses cuidados assim, com o meio ambiente, a partir daquele discurso de que as minhas ações são pequenas perto das empresas, das indústrias, das corporações, conglomerados, né? Então, muitas vezes a gente visualiza assim, essa tentativa de não se responsabilizar de algumas ações, assim, eu jogar lixo na rua não vai ter tanta interferência, né, pro cenário global. Meio que essa ideia que eu quero trazer, assim. Então, eu trago essa ideia, assim, pra gente pensar, né, se faz sentido a gente pensar isso, se é viável realmente a gente abrir mão dessa responsabilidade, pensando que a gente não tem tanto impacto, que outras indústrias aí vão ter mais impacto que as ações individuais. Por que a gente deve pensar assim na relevância das ações individuais, né? Qual que é a relevância de mudar os nossos hábitos e como a gente pode incorporar também as mudanças comportamentais para ajudar nisso tudo? É uma pergunta enorme, desculpa. Mas, veja bem, tem pontos muito, muito caros para nós, né? E são pontos relevantes, mas eles não deixam de ser embaraçosos, né? Porque nós estamos aqui numa conversa, né? Entre psicólogos, né? E a gente quer estar falando para psicólogos, estudantes de psicologia, mas a gente também quer falar para outras pessoas de outros campos, né? A gente quer que isso tudo que estamos conversando chegue em outras instâncias. E aí por isso que eu falo que não é tão harmonioso esse debate, mas não é porque não é harmonioso que nós vamos deixar de fazer, né? Então, eu falo muito para meus alunos isso, né? Não é porque a coisa está posta e está uma bagunça que nós não vamos deixar de apresentar as devidas críticas, né? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, Bruno. As indústrias e as empresas, elas são muito mais prejudiciais ao ambiente do que as pessoas, do que os indivíduos? Sim, fato, né, Bruno? Assim, não tem o que contestar aqui. Sobretudo porque as indústrias e as empresas, elas estão a serviço, né, do lucro e daquela falsa ideia, né, de que há desenvolvimento social ali somente com a geração de empregos e bens de consumo. Essa lógica, né, a gente sabe que ela é decorrente do capitalismo, e não dá para implorar que uma pessoa, né, feche a torneira enquanto escova seus dentes, enquanto uma indústria, né, tá lá gastando trilhões, né, de litros d'água e poluindo mais rios, né, e os lençóis. Porém, como psicólogo, né, eu vou parafrasear uma famosa frase do Skinner que diz assim, né, que as pessoas agem sobre o mundo, o transforma e posteriormente serão transformadas, né, pelas consequências de suas ações. Daí eu vou ter que defender, né, que as pessoas ainda podem realizar algumas ações, preferencialmente com seus pares, e que em uma escala maior tenham então uma chance de transformar parte das suas realidades. Eu falo isso, né, assim, porque mudar o mundo sozinho é muito difícil, né? Se você quer mudar o mundo sozinho, não dá, né? Aliás, muita coisa que a gente faz na vida não dá para fazer sozinho, né, Bruno? Então a gente precisa encontrar os nossos pares, né? Pessoas que também entendam a relevância disso, né? Pessoas que estejam abertas a isso e quem sabe em conjunto, em grupo, né? E depois passar para, sei lá, para uma política pública um pouco maior, a gente tem a chance de mudar parte da nossa realidade. E eu falo parte da nossa realidade, Bruno, porque uma transformação completa dessa realidade só seria possível se houvesse uma mudança radical do sistema capitalista.
E aí, nesse sentido, né, eu volto a uma reflexão que eu fiz anteriormente, e aí eu pergunto aqui de novo também, né? O que é o capitalismo, se não comportamento de capitalistas que determinam, por força e poder, as regras do jogo, sabe? Então, se mais e mais pessoas, né, tiverem interesses pró-ambientais, e que, de um ponto de vista psicológico, né, tenham mais sensibilidade ética, né, para com o mundo e as relações que se estabelecem nesse mundo, aí eu penso que sim, né, que teremos sim chances, né, de oportunizar um presente e algum futuro, né, pelo menos um futuro que seja diferente do que o que a gente está vivendo, né. E aí, na sua pergunta, você quer saber, né, se a gente poderia, se alguma mudança de hábito, né, se teria alguma relevância nesse processo de transformação da nossa realidade, né. E aí eu fico pensando aqui, né, que sim, né, como psicólogo, eu não posso perder de vista que mudanças individuais e coletivas, elas são possíveis. Mas aqui, Bruno, eu não me contento com essa concepção de vamos economizar água, vamos economizar energia, sabe? Por favor, eu quero chamar as pessoas para a gente pensar além, pensar em comportamentos pró-ambientais, em mudanças que sejam mais complexas do que isso, sabe? Por exemplo, um detalhe, né, assim, uma mudança pró-ambiental que é complexo, não é fácil de ter isso, né, assim, pelo menos não agora, mas que é uma coisa extremamente relevante, né, que é um ponto do nosso debate super relevante, que seria como uma conduta pró-ambiental maior, as práticas antiespecistas. Você já ouviu falar, Bruno, desse termo, antiespecista? Não, não. Não? Então, deixa eu explicar aqui rapidinho, né? O antiespecismo, ele é um movimento que defende que não há espécie superior, né? Que não há, nesse planeta que a gente vive aqui, uma espécie que seria superior, como fizeram a gente acreditar que a espécie humana seria superior às outras espécies. E que por isso, então, teríamos o direito de dominar outros animais. Aí o antiespecismo, então, é esse movimento, né? Ele chega a ser até uma perspectiva política, viu, Bruno? Nos convida, então, para repensar o modo como realmente nos relacionamos com outras formas de vida, destacando o nosso consumo de outros animais, seja na forma alimentar, no vestuário e até mesmo no lazer, né? Destacando, assim, Bruno, que o modo como a gente tem se relacionado com outros animais tem sido eticamente problemático e tem contribuído para o surgimento de muitas crises ecológicas, epidemias e também pandemias, né? Aqui eu vou destacar os desmatamentos, né, que são realizados para a criação, né, de animais, sobretudo gado, né, para questão alimentar. As gripes suína e aviária, né, que é um problema decorrente, né, dessa má relação que a gente tem com os animais, e mais recentemente a Covid-19, né, a gente não pode perder de vista isso. Então, se a gente reduz, né, a ideia do antiespecismo, né, seria mais ou menos assim, se a gente reduz ou até mesmo elimina do nosso repertório essa relação problemática, para não dizer violenta aí, né, que a gente tem com os outros animais, aí sim, teríamos mais chances, né, de caminharmos para um futuro melhor. Mas como eu disse, né, esse debate ele é delicado, ele não é harmonioso, né, sobretudo porque nós ainda não conseguimos superar de uma vez por todas as nossas concepções especistas, né, essas concepções que temos, né, de que a gente é sim superior às outras espécies, só porque a gente faz cultura, só porque a gente supostamente tem uma cognição, né, enfim. E aí, por isso, então, a gente teria então a necessidade de subjugar e dominar outras espécies para supostamente sobrevivermos, sabe? Então, essa seria uma mudança comportamental mais complexa, digamos assim, né? Que deveria ser discutido, debatido em maior escala. Perfeito. Ficou beleza? O que você achou? Achei, não, eu gostei, eu tava aqui tendo vários insights, eu tava fazendo anotações aqui. É,
Porque eu acho que, assim, essas falas são muito relevantes, assim, quando a gente olha para tudo, para toda essa discussão. Eu fiquei pensando o quanto é curioso, assim, a gente pensar justamente, assim, assim, é evidente o aumento do desmatamento, a gente tem relatórios me fugiu o nome do instituto, mas enfim, a gente tem relatórios assim que falam sobre o aumento do desmatamento, o aumento dessas práticas, assim, o quanto a gente tem caminhado nessa direção com aquele discurso de o agro é pop, né, o Brasil está crescendo, entre aspas, ali, né, vamos passar a boiada, e aí eu fico pensando, assim, acho que essa sua fala me pegou bem naquele ponto, assim, né? É engraçado a gente ver tudo isso, ver esse capitalismo ali selvagem, né? Essa coisa, assim, de destruição. E, ao mesmo tempo, o quanto a fome aumentou, né? O quanto a pobreza, a miséria aumentou. Quantos brasileiros aí, né? Estão passando fome, estão com dificuldades. E era pra gente estar diferente, né? Se a gente fez tudo isso, se a gente sacrificou tudo isso, por que, que a gente tá nesse local? Por que, que a gente tá visualizando as coisas como elas estão, assim? Acho que é curioso pensar nisso. Eu fiquei. Nossa, Bruno, tá vendo? Essa fala sua, ela é uma fala que revela para mim que uma sensibilidade é possível. Sua fala é muito sensível. Olha só, eu vou parafrasear você, como eu faço com os meus alunos. Se a gente está produzindo tanto alimento para alimentar o mundo, por que que tem gente passando fome? Sabe? Essa reflexão ela é muito sensível. E a partir dela, o que que a gente pode fazer? Sabe? E aí eu estava falando, né? Vamos encontrar os nossos pares, vamos encontrar gente que também está sensível, está inflamado a essas questões, e juntos, né, quem sabe a gente alcançar lugares políticos de relevância e quem sabe fazer aí uma transformação que seja minimamente adequada, né, para a sobrevivência de todos, né? Perfeito. Assim, eu quero te dar um feedback, assim, dizendo que eu acho que essa pauta superou as minhas expectativas, assim, realmente eu tinha pensado em como a gente trazer esse assunto, pensei na relevância da COP27, no discurso do presidente eleito, né, sobre o Brasil ter voltado, que eu acho que ele faz um paralelo também com quando o Biden fala sobre isso, né, que a América voltou, e os olhares do mundo assim estão voltados para isso, né? A gente precisa cuidar do meio ambiente, a gente precisa pensar nas políticas ambientais. E eu acho que, assim, a primeira vez que a gente está tocando nessa pauta aqui no Pandora não poderia ter estreado de uma forma melhor. Você arrasou muito, assim. Obrigado mesmo pela sua Nossa, fala. obrigado. Nossa, adorei, assim, né? Eu acho que superou também as minhas expectativas, né? Eu achei que a gente ia ficar num debate muito teórico, né? Assim, mas foi do jeito que eu gosto que seja, no sentido de que seja crítico, Sim. né? Que seja crítico, Ah, né? Eu tentei, pelo menos, né? Mas com seu feedback eu fiquei, nossa, super satisfeito. não, com certeza. De pensar que foi bom, né? Que superou as expectativas. Sim, sim. E eu deixo claro também o convite para que você volte em outros momentos. Eu sei que tem muitas pautas pelas quais a gente pode navegar e como essa, né, de hoje foi tão relevante, foi tão surpreendente assim para mim, eu acho que todas as outras assim que a gente puder abordar também vão ter essa relevância, esse impacto, né? E fico feliz que a sua experiência também assim foi similar, assim, também foi satisfatória. E é isso, assim. Você acha que a gente conseguiu atingir o nosso propósito também? Acho sim, Bruno. Nossa, né? Só de conversar sobre psicologia, mostrar que existe uma psicologia interessada, né? Por essas demandas relacionadas ao ambiente e que por ela, né? A gente pode provocar não só mais conhecimento, mas principalmente a sensibilização, né? Quanto ao nosso papel, seja ele individual ou coletivo no mundo, né? E aí eu penso que sim, que essa foi uma experiência assim muito incrível, né?
E eu quero estar com você em outros debates, né? Até para falar também de outras pautas. Ah, nossa, eu vou morrer de agradecer aqui, porque eu fiquei muito feliz com isso, estou muito satisfeito, né? Porque de verdade superou minhas expectativas. Nossa, agradeço demais, eu amei Que bom. fazer parte disso. Bom, fico feliz demais, assim, fico muito grato também por você. E vou te convidar, assim, para a gente ir para esse momento final, em que eu te peço, Anderson, para você trazer as suas dicas para a gente continuar esse debate. Eu acho que eu sempre gosto de pensar que essas pautas são introdutórias, porque a gente vai continuar navegando nesses temas. Então, assim, por favor, compartilhe o que você, assim, o que você achar que é relevante, até suas redes também, para que as pessoas possam te encontrar, o que você achar necessário. Bom, assim, a psicologia ambiental ela é um campo multidisciplinar, né? Então, a gente precisa ler autores, né, que se dedicam à psicologia ambiental, mas a gente precisa de uma base, né? Uma base que seja um pouco mais sociológica, né? Um pouco mais fomentada aí pela sociologia e pela antropologia. E também pela biologia, né? A ecologia, certamente. Eu queria sugerir, assim, de primeira vista, que as pessoas que estiverem gostando dessa temática, que elas pudessem acessar o site do Programa de Psicologia Ambiental da UNB, né? A UNB, ela tem um programa de psicologia ambiental, tem um site, é só dar um Google aí, né? Pós-graduação em Psicologia Ambiental, UNB, e nesse site tem as produções, né? Tá disponível, né? Produções e também as linhas de pesquisa que têm sido feitas especificamente sobre psicologia ambiental, né? Recentemente, 2022, né, para ser mais, acho que em setembro, né, para ser bem mais específico, o Conselho Federal de Psicologia lançou um catálogo de práticas em psicologia ambiental, né? Então, reuniu-se ali, né, muitos profissionais que se dedicam a isso, né, que se dedicam a pensar sobre essas coisas, que tem até projetos, né, de desenvolvimento de uma psicologia que seja verdadeiramente ambiental, né, preocupada com o ambiente. E esse catálogo também está disponível, né, gratuitamente no site do Conselho Federal de Psicologia. E esse é o nome, Catálogo de Práticas em Psicologia Ambiental. Tá? Que mais que eu sugiro? Eu sugiro que as pessoas leiam uma obra que se chama Se Quiser Mudar o Mundo. É uma obra da Sabrina Fernandes, né? Eu não sei se as pessoas já conhecem a Sabrina Fernandes. Ela é uma doutora em sociologia, ela também tem um canal no YouTube. É uma pessoa assim que ela é muito didática, ela fala sobre essas questões ambientais, só que claro, de um ponto de vista sociológico, né? Ela é crítica, né? Ela é de uma sociologia crítica, ela fala sobre ecossocialismo. É uma pessoa muito interessante, vale a pena acompanhar o que ela diz no canal dela, tá? E por fim, assim, não porque vai se esgotar, mas porque eu penso que a gente tem que ler, aqui, né, pensando em Brasil, né, a gente precisa ler o indígena e filósofo Ailton Krenak. O Ailton Krenak, gente, ele, né, como eu disse, ele é um indígena, um filósofo, ele também é um militante, né, das causas ambientais e ele tem produções textuais, né, a respeito dessa temática. E aí eu até queria indicar, assim, os livrinhos dele estão até aqui do meu ladinho, mas eu queria indicar duas obras, né, específicas. A primeira é uma que se chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, e aí é uma coletânea de textos, tá? Esse livro é uma coletânea de textos. E ele tem um outro livro que também é uma coletânea de textos que ele mesmo foi produzindo ao longo da vida e depois reuniu nesse livro que se chama A Vida Não é Útil, né? E ele escreve A Vida Não é Útil justamente para discutir essas questões da pandemia, né? Para pensar o que a gente deu errado, né? A pandemia mostrando que a gente fez alguma coisa muito errada, né? Em relação à natureza, em relação ao planeta. Então, são essas duas obras, né? Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Produções de analistas do comportamento, a gente tem artigos, né, publicados. Curiosamente, são artigos ali
do início dos anos 2000, né, 2004, 2005, né, a gente tem algumas produções, e são produções que agora, assim, não consigo lembrar os nomes, mas no Google Acadêmico a gente encontra facilmente, bem fácil, mas essas produções, elas discutem justamente sobre isso, né, que consciência não é suficiente para mudar comportamento ambiental, né, a gente precisa pensar em consequenciar esse comportamento dito pró-ambiental, né. Mas basicamente é isso, assim, né. E aí minhas redes, né? Eu não sou muito ativo, assim, nas redes, né? Entro lá, dou um close, depois eu vou embora, né? Coisa do... Mas vocês podem me achar, o meu Instagram é aberto. Vocês podem me achar por W Barreto Psi, né? Ou o Anderson Barreto. Mas eu ainda me comunico muito bem por e-mail, né? E eu adoraria receber e-mails das pessoas, trocar e-mail com as pessoas, né? E o meu e-mail é wbarretopsi@gmail.com. Perfeito. É isso, Bruno. Eu adorei essas dicas e eu achei, sei lá, uma coincidência, assim, curiosa, porque esses dias eu tava aproveitando as ofertas de Black Friday para comprar livrinhos, apesar de que a lista de livros ali tá gritando comigo, né, tem um monte de leituras em aberto, e eu esbarrei um monte de livros justamente do Ailton Krenak, e não comprei nenhum. Mas eu fiquei olhando assim, pensando, gente, será que eu compro algum, né? E agora, sim, agora eu sei por onde começar. Agora ficou mais fácil. E eu achei muito, uma coincidência muito, muito sensacional essa, assim, de você indicar ele hoje. Esses dias eu comprei os livros e agora eu tô pensando aqui. Mas adorei as suas dicas, assim. E à medida com que a gente estava conversando, eu pensei em algumas indicações também. Para quem, como a gente está numa plataforma de podcast e tudo mais, acho que as pessoas gostam de escutar assim, algumas coisas, algumas informações. Eu sempre indico 2 podcasts assim que eu tô lembrado agora, né, relacionados a isso. Um deles é o Tempo Quente, que é da Rádio Novelo. Os dois são da Rádio Novelo, porque eu sou bem fã da Rádio Novelo, então o Tempo Quente. E também A Terra é Redonda mesmo. São 2 podcasts que vão falar assim, sobre essas questões ambientais. Perfeito, concordo com você. E assim, eu tava lembrando de um livro também, mas eu não lembro o nome dele em português. Eu lembro que acho que é alguma coisa assim no sentido de eu bagunçando aqui tudo. Quão espertos os animais são. Alguma coisa assim. Mas esse eu não lembro, porque eu acho que quando você falou sobre aquela questão justamente assim, da nossa convivência, né, com os outros seres ali, eu acho que é importante a gente pensar nisso, né, na inteligência. Será que, né, que a inteligência ela é exclusiva da humanidade? Então me veio assim, mas eu vou deixar no post de dicas lá direitinho qual que é esse livro que eu tô falando, porque eu não lembro como que ele se chama como que ele ficou traduzido no Brasil. Mas é isso, assim. Então vamos nos despedir dos nossos ouvintes aí. Obrigado para quem escutou ou assistiu até aqui. Pode ficar à vontade também, Anderson, para se despedir. Eu quero me despedir, né, de quem nos acompanhou até o final, né? E se vocês se interessaram, ficaram sensíveis, né, inflamados a essa temática, por favor, entre em contato comigo, né? Para a gente ter trocas, né, que sejam trocas relevantes e, quem sabe, juntos a gente possa transformar um pedacinho da nossa realidade. Muito obrigado, viu, Bruno? Obrigado a você. O podcast Pandora está disponível nas principais plataformas de áudio. Se você gostou do que ouviu aqui, não esquece de seguir no Spotify ou na Amazon, de assinar e avaliar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda de favoritar no Deezer. Assim você fica por dentro sempre que sair um novo episódio.